Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Hoje nós temos aqui o tema de estatística, mais especificamente a parte de distribuição de frequência com intervalos de classe. Então um conteúdo de estatística mais voltado para o nível superior, o ensino superior, mas que serve também para o ensino médio na montagem da tabela. Então vamos ver aqui algumas técnicas de como a gente montar uma distribuição de frequência com intervalos de classe, usando um exemplo prático. Então se liga aí. Então você que está chegando agora no canal, que ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal para dar aquela força, marca o sininho para receber as notificações. Então galera, a questão ela fala mais ou menos assim, ó. As notas coletadas no caderno da chamada do primeiro bimestre de 36 alunos da disciplina de Probabilidade e Estatística na FURG, em 1998, estão na tabela abaixo. Então observe que eu tenho um exemplo prático. As notas elas já estão organizadas de forma crescente, então eu não vou ter dor de cabeça para organizar os dados brutos, ele já foi transformado aqui num rol. E aí a letra A ele pergunta o seguinte, ó, qual é a amplitude total? Então quando se fala de amplitude total, ele está falando da amplitude do rol, certo? Então você vai pegar os elementos, o limite superior. Professor, quem é o limite superior? É aquele valor máximo que você tem dentro do rol. Então nós vamos ter aqui, ó, que é a nota máxima, certo? Então isso aqui é o meu limite superior. E eu vou subtrair do limite inferior desse rol. Então o limite inferior do rol é 4,5. Então nós temos que a amplitude total, ela passa a ser 10 menos 4,5. Então subtraindo 10 de 4,5, nós vamos ter 5,5. Então essa é a nota que representa a amplitude total. Pessoal, essa amplitude total, ela vai ser usada diretamente na construção da amplitude da classe, certo? Professor, por quê? Então vamos lá. A amplitude das classes, ela é dada por uma relação. Qual é a relação? Você vai ter que ter a amplitude total dividida pelo número de classes, certo? Então vamos colocar aqui no cantinho, ó. Esse número de classes, eu vou usar aqui a relação de Sturges. Professor, o que é a relação de Sturges? É uma relação que ela é dada mais ou menos assim, ó, 3,3 vezes log de n. Quem é o n, professor? É o número de elementos que eu tenho nesse rol, certo? Nesse caso aqui, o número de alunos, que nesse caso é 36 alunos. Então, isso aqui é meu n, é o número de elementos. Beleza, então, vamos lá. Para se calcular o número de classes que eu vou ter nessa distribuição, você vai resolver essa continha aqui. Então, eu tenho 1 mais 3,3 que multiplica log de n, no caso log de 36, certo? Então, se eu calculo log de 36, ó, isso vai resultar em quanto? Então, log de 36, lembrando que esse log está na base 10, ele vai ser aproximadamente 1,56. Então, vai ficar 1,56 que multiplica 3,3 somado mais 1. Beleza. Então, quando eu resolvo essa operação, nós vamos ter 1,56 multiplicado por 3,3. Isso vai dar 5,14. 5,14 eu vou somar mais 1. Então, nós vamos ficar com 6,14. Pessoal, se liga aqui, ó, tá? Eu vou destacar aqui de amarelo para vocês se ligarem nessa informação. 6,14, isso aqui é o número de classes, certo? O que que diz a relação de Sturges? Você vai arredondar esse número de classes, ó, sempre para o inteiro mais próximo. Então, observe, 6,14, o inteiro mais próximo passa a ser quanto? Passa a ser 6. Então, quer dizer que minha distribuição de frequência, ó, ela vai ter 6 classes, certo? Então, é essa informação que nós vamos usar dentro da questão. Então, anote aí no cantinho essa observação. O número do intervalo de classe, você vai arredondar sempre para o inteiro mais próximo. Beleza, então eu vou utilizar 6 classes. Ok. Tendo a amplitude total e o número do intervalo de classe, quer dizer, a quantidade de classe, eu consigo descobrir a amplitude dos intervalos de classe. Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, ó. Vou pegar 5,5, que foi minha amplitude total, e vou dividir pelo número de classe, certo? Ó. Então, dividindo 5,5 por 6, nós vamos chegar que essa amplitude do intervalo
trazer aqui para baixo, certo? Ela vai ficar de quanto? Ela vai ficar, ó, 0,92. Aí aqui tem uma outra observação, vocês coloquem aí no cantinho, ó. Na amplitude do intervalo de classe, você vai arredondar sempre para mais, quer dizer, para o inteiro maior, certo? Então, professor, essa amplitude do intervalo de classe, eu vou usar ela como sendo 1, certo? Então, nossa amplitude de classe, ó, ela vai ter esse valor aqui, ó, 1, certo? E o intervalo de classe, ela vai ser 6 classes. Beleza. Pronto. Então, tendo a amplitude do intervalo de classe e o número de classes, a gente tem como construir a tabela, certo? Então, nós vamos dar início aqui à construção, na letra C. A construção dessa distribuição de frequência, ela vai ter intervalos de classe, certo? Então, nós temos dois tipos de distribuição. A distribuição de frequência simples, que não tem os intervalos de classe, e a distribuição de frequência com intervalos de classe, que é essa que nós estamos construindo, certo? E aí, nessa questão, nessa alternativa C, ó, nós vamos iniciar a primeira classe, ó, começando com a nota 4, certo? Então, vamos ver aqui como é que fica. Então, professor, como é que faz isso aí? Então, vamos lá. Então, você vai ter uma organização mais ou menos parecida com essa, que eu já deixei aqui montada, certo? Do lado esquerdo, nós vamos ter as classes, quer dizer, vai ser representada pelas notas. A segunda coluna, frequência simples. Terceira coluna, frequência acumulada. Quarta, frequência relativa com relação à frequência simples. E por último aqui a quinta coluna, o ponto médio. Então vamos primeiro montar aqui os intervalos de classe. Então nós vamos iniciar com a menor nota, no caso aqui é a nota 4, certo? Ó, que estava dizendo aqui na alternativa 6. C. Iniciando a primeira classe com a nota 4, então vamos lá. Então você vem aqui na primeira classe, ó, coloca 4 aqui, certo? Beleza. O limite superior dessa classe, você vai somar uma unidade. Por que uma unidade? Porque a amplitude do intervalo de classe, é o que nós achamos aqui na letra B, ela foi equivalente a quanto? A 1, certo? Então, esse intervalo do limite inferior para o limite superior tem que ser de 1 unidade. Então, nós vamos somar aqui, limite inferior 4, somado mais 1, nós vamos ter 5. Pessoal, lembre, ó, em estatística, esse tzinho deitado, ele inclui o 4 e o valor de 5 ele não está sendo incluído, certo? Então, o que é que você faz? Você repete ele aqui na segunda classe e soma mais a amplitude. Então, 5 somado mais 1 dá 6, certo? Então, repito aqui o 6, 6 somado mais 1, 7, 7, eu repito ele aqui embaixo, 7 somado mais 1 aqui eu tenho 8, 8 eu repito ele aqui embaixo, 8 mais 1 aqui dá 9, e a última classe, ó, nós vamos ter 9, eu incluo 9, e eu fecho aqui no 10, ó. Então, cuidado, ó. Toda e qualquer distribuição que vocês forem fazer, você na última classe, certo? Você fecha, você inclui o início, o limite inferior, e fecha também no limite superior, certo? Por quê, professor? Porque você vai contabilizar aquele número, tá? Se você deixar em aberto, é como se você não estivesse incluindo ele. Então, cuidado com essa montagem aí. Pronto, então aqui nós organizamos, ó, as classes, tá? Você poderia até enumerar aqui, ó, primeira classe, segunda classe, terceira, quarta, quinta e sexta classe. Beleza? Pronto. Então, a parte mais difícil, né, praticamente, seria essa. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos montar a frequência simples, ou frequência absoluta simples, né? Alguns autores chamam frequência absoluta simples. Como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai analisar nesse rol os números que vão estar entre 4 e 5. Então, quantos elementos eu tenho? Certo? E eu venho aqui nessa primeira linha e coloco. Então, observe, ó, de 4 até os números próximos a 5, certo? Então, observe que eu não contabilizo o 5 aqui nessa coluna. Então, nós só temos um elemento aqui, ó, 4,5. Então, eu venho aqui na frequência e coloco 1. Beleza. De 5 até próximo de 6. Então, observe, ó, até próximo 6, nós temos esses dois elementos aqui. Então, eu venho aqui na frequência e coloco o número 2. Beleza. De 6 até próximo a 7. Então, quantos elementos nós vamos ter? Então, 1, 2, 3, 4. Então, 4 elementos. De 7 até próximo a 8. Então, observe que eu vou ter o 7. Ele vai ser contabilizado. 7,3, 7,5, 7,7, 7,7,
7,9. Então, ao todo, nós vamos ter 2, 4, 6 elementos. Beleza. Na quinta classe, do 8 até próximo ao 9, então nós vamos ter do 8 até próximo ao 9, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, ela vai até 8,9. Então, aqui nós vamos ter 13 elementos. E, por último, na última classe, nós vamos ter os elementos de 9 até 10. Então, nós vamos ter o restante, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ao todo, nós vamos somar todos os elementos aqui. Pessoal, observe, ó. Se você somar esses elementos da frequência simples e não bater os 36 elementos, é porque você ou deixou alguém de fora ou você contabilizou alguém a mais, certo? Se passar de 36. Então, você tem como tirar, ver se você errou, né? Você tem como tirar a prova. Se você somar a frequência simples, os elementos aqui de cada classe, e não der os 36, é porque você errou algo, certo? Se passou, você também errou. Então, você volta e contabiliza direitinho aí nos intervalos. Pode ser que tenha contabilizado mais de um elemento. Então, vamos lá. Então, a frequência simples foi montada. Beleza. Vamos lá para a frequência acumulada. A frequência acumulada, você vai colocando em cada linha o acúmulo daquela frequência com relação às anteriores até ela, certo? Então, por exemplo, na primeira linha, eu só tenho um elemento, certo? Na primeira classe, eu só vou ter um elemento. Na segunda classe, você vai somar os elementos da primeira linha, quer dizer, da primeira classe, com a segunda, e vai pôr aqui, certo? Então, 2 somado mais 1, 3. Beleza. Na terceira classe, você soma os elementos até a terceira classe, certo? Então, eu vou somar 1 mais 2 mais 4 e coloco o valor aqui, certo? Então, nós vamos ter 7. Pessoal, aí o macete é o seguinte, ó. Como esse 7 já é o acúmulo das 3 classes anteriores à quarta, você faz assim, ó. Você pega o 7, soma com a frequência posterior, no caso a quarta, e põe o resultado aqui do lado, certo? Ó, 7 com 6, nós vamos ter 13. Depois, ó, 13 com 13 e põe o resultado, ó. Então, 26. 26 mais 10, então eu tenho 36 elementos. E aqui não vai ter ninguém na última classe, certo? Então, aqui nós acabamos de preencher a distribuição de frequência simples, a frequência simples e a frequência acumulada. Beleza, vamos preencher agora a frequência relativa. Professor, o que é uma frequência relativa? É um valor em porcentagem daquela frequência simples. Então, como é que se calcula? Calcula assim, ó. A relação da frequência simples, da frequência relativa simples, ela é dada mais ou menos assim, ó. Você vai pegar os elementos da primeira classe, então você vai pegar aqui, ó, frequência acumulada da primeira classe, vai dividir pelo número de elementos que eu tenho e vai multiplicar por 100, certo? E esse valor ele vai ser dado em porcentagem, porque eu estou transformando ele aqui, essa fração multiplicando por 100, então estou transformando ela em porcentagem. Mas não precisa colocar dentro da tabela o valor de percentual, porque lá no cabeçalho já vai ter ele, ó, certo? Então você vai colocar só os números. E aí qual é o macete também? Geralmente os professores pedem para ajustar, né, um arredondamento. Então nesse caso a gente vai trabalhar com 2 casas após a vírgula, tá? 2 casas decimais. Então vamos lá. Então eu vou calcular aqui a frequência relativa com relação à primeira classe. Então eu vou pegar o elemento, quantos elementos eu tenho na primeira classe nessa frequência? É 1, certo? Divido por 36 e multiplico por 100. Então isso vai resultar em quanto? Então se eu pegar aqui, ó, 100 dividir por 36, nós temos que vai ter 2,78. Beleza? Pronto, eu vou fazer a mesma coisa na frequência relativa na segunda classe, ó. Vou pegar o número de elementos que eu tenho na segunda classe, no caso eu tenho 2 elementos, vou dividir por 36 e vou multiplicar por 100. Então isso equivale a quanto aí? Então 2 dividido por 36 e multiplicado por 100, nós chegamos a 5,56, certo? Então, fazendo todos esses cálculos, nós vamos ter quanto? Então, vamos lá. Então, vou fazer de forma direta, certo? Então,
Na terceira classe eu tenho 4 elementos, então você vai dividir 4 por 36 e o resultado você multiplica por 100. Então você vai ter 11,11. Na quarta classe, 6 dividido por 36 vezes 100, então nós chegamos a 16,67. Na quinta classe, 13 dividido por 36, multiplicado por 100, então vai ficar 36,11. E por último, nós vamos ter 10 elementos na sexta classe, então 10 dividido por 36 multiplicado por 100, nós chegamos a 27,78. Então, pessoal, cuidado. Quando vocês somarem aqui, tá? Eu vou ter o total aqui na última linha, ele tem que chegar a um número equivalente a 100% ou muito próximo a 100. 99,9999 ou 100,1, certo? Então, usa arredondamento, geralmente, quando você arredonda, né, coloca na calculadora para duas casas, ou vai ficar muito próximo ali a 100 ou passa um pouquinho de 100, certo? Professor, se eu somar tudo e der 70%, você pode voltar que você fez alguma coisa errada, está muito distante de 100, certo o valor? Então, soma todo mundo para conferir se está chegando próximo de 100. Se chegar, professor, 99,9999 está correto, certo? Você fez um arredondamento e faltou alguma coisinha para fechar os 100%, então a sua distribuição está correta. Então aqui vai resultar em 100,01, perfeito? Então vamos lá. Para finalizar a distribuição de frequência, a gente vai trabalhar com o ponto médio. Professor, qual é a relação do ponto médio? O ponto médio, você vai utilizar o limite inferior daquela classe mais o limite superior daquela classe e vai dividir por 2. Então vamos fazer aqui o primeiro ponto médio, o ponto médio da primeira classe. Então você vai pegar 4, que é o limite inferior, somar mais 5 e dividir por 2, certo? Então 9 dividido por 2, 4,5. Beleza. Eu vou calcular o ponto médio da segunda classe. Ponto médio da segunda classe, 5 somado mais 6 dividido por 2. Então 11 dividido por 2, 5,5. Professor, eu posso fazer até o final nesse mesmo formato? Pode. Mas existe um macete. Qual é o macete? Observe, como o intervalo de classe de cada classe ele é constante, e nesse caso ele equivale a 1, isso quer dizer que o ponto médio ele vai crescer também em ritmo de 1 unidade, quer dizer, ele vai ser proporcional. Certo? Então, observe, ó, do primeiro ponto médio para o segundo ponto médio, ele cresceu com 1 unidade. Então, professor, quer dizer que se eu pegar o ponto médio aqui da segunda unidade, da segunda classe, e somar mais 1, eu vou ter o ponto médio da terceira classe. Isso, 6,5 somando mais 1, eu tenho um ponto médio da quarta classe. 7,5 somando mais 1, 8,5. E por último, 8,5 somado mais 1, 9,5. Então aqui é um macete para você fazer uma distribuição de frequência de forma rápida. Beleza? Então observe, a alternativa C, ele pedia para montar uma distribuição de frequência com intervalos de classe, iniciando a primeira classe pela nota 4. Então a gente acabou de fazer aqui a distribuição de frequências com intervalos de classe. Beleza? Vamos lá para D. Na D ele pede o seguinte, ó. Qual a média, qual a nota, na letra D ele fala assim, ó, qual a classe com maior frequência? Então aqui eu teria que analisar, né, das classes, aquela que obteve a maior frequência foi justamente a classe de número 5, certo? Ó, então a classe que tem a maior frequência foi a quinta classe. Beleza. Na E, quantas pessoas retiraram notas inferior a 8? Pessoal, vamos lá. Se eu analiso aqui a tabela inferior a 8, observe, são aqueles elementos que estão até a quarta classe, certo? Por quê, professor? Mais 8 não está na quinta, certo? Mais 8 vai ser contabilizado a partir da quinta, certo? Então, nós queremos saber a quantidade de pessoas com notas inferior a 8. Então, são aquelas pessoas que vão estar na primeira classe até a quarta. E daí, onde é que eu analiso isso? Você vai na frequência acumulada, ó. Você vem aqui, ó.
Professor, esse 13, ele representa o quê? O número de pessoas que está acumulado até a quarta classe. Então, se eu somar, ó, 1 mais 2 mais 4 mais 6, eu tenho 13 pessoas. Então, nós temos aí o número de notas, ou o número de pessoas, de alunos, que tiraram notas inferior a 8. Então, nós chegamos aqui a 13 alunos. Tranquilo? E na letra F, nós temos o seguinte, ó, até que classe está incluída os 75% das notas. Pessoal, observe. Se eu analisar aqui essas frequências, né, pode ser a frequência acumulada também. Onde é que vai estar 75% das notas? Vamos lá. Se eu pegar aqui, por exemplo, a quinta classe, certo? Eu pegar a quinta classe e dividir por 36, 26 dividido por 36 dá 0,72. Se eu multiplicar por 100, nós vamos ter 72,22%. Então, professor, os 75% das notas vão estar na última classe, quer dizer, na classe 6, certo? Então, até essa nota aqui, que nós temos até próximo a 9, né? Nós vamos ter um total de notas 72,22%. E a questão estava pedindo, ó, até que classe está incluída os 75% das notas. Então, ela vai estar incluída na sexta classe. Tranquilo? Então, galera, espero sexta classe. Eu espero que tenha ficado claro como você transformar um rol, uns dados brutos, né? Transformar em rol e montar uma distribuição de frequência com intervalo de classe. Então, é bem fácil, é mecânico. Existem algumas relações que eu mostrei aqui para vocês. Espero que vocês pratiquem muito para utilizar essa ideia de forma rápida, porque isso aí vai servir para os próximos conteúdos, média, mediana, a parte dos desvios também, utilizando tabelas. E aí, para finalizar, como é que a gente monta um histograma? Né? O histograma é um gráfico que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Então, você que ficou até aqui, senta o dedo no like aí, se inscreve no canal para dar aquela força, marca o sininho para receber as notificações e assiste o próximo vídeo, que ele vai mostrar como construir um histograma através da tabela de distribuição de frequência com intervalos de classe. Valeu, galera, tamo junto, até o próximo vídeo.